Que a graça, a paz do Senhor seja com cada um dos nossos amados irmãos que aqui chegaram, para além de adorar o nosso Deus na beleza da sua santidade, também aprendamos um pouco mais da sua palavra. Amados, hoje nós vamos tratar de um tema que ele fala de um assunto que a gente vai dar continuidade desde o domingo passado. Domingo passado nós falamos a relação, né? Lei, obras, a relação da justificação pela lei ou pelas obras, né? Tiramos essas dúvidas. E dando seguimento a essa questão, respondendo à pergunta de alguns irmãos, querem saber com uma certa profundidade, com base nas escrituras, que o evangelicalismo chama de a nova aliança, saber qual é o papel da lei. A lei é algo que passou, que se tornou obsoleto, que não serve mais para nada. Como é que a gente vai entender isso? O que realmente as escrituras dizem a respeito disso? Então, o título de hoje, né? O espírito da lei. Por quê? Porque a lei é espiritual, né? E aí nós vamos iniciar aqui o estudo de hoje à noite, dizendo assim: a lei de Deus não é apenas um conjunto de normas ou mandamentos escritos. Ela é a expressão viva da vontade divina, carregada de propósito espiritual. Compreendê-la exige mais do que uma leitura literal ou de análise gramatical. Requer sensibilidade ao espírito nela, porque ela contém um espírito. A letra mata, mas o espírito vivifica, disse o apóstolo Paulo. Limitar-se à letra morta é negar o sagrado e tornar-se legalista. Mas ao buscar a essência espiritual da lei, encontramos direção, vida e comunhão com Deus. É nesse encontro entre palavra e espírito que a verdadeira transformação acontece. Não existe qualquer possibilidade de as pessoas serem só espirituais e negarem a palavra, ou serem altamente conhecedores da palavra e negar o poder do Espírito em sua vida. Tem que ser as duas coisas. No passado, nos dias de Cristo, fica claro e evidente nas Escrituras que muitos dos líderes religiosos e do povo influenciado por esses líderes religiosos, que a letra, que a escritura, o conhecimento da letra, o decorar dos versos, era mais importante. Hoje é um outro extremo. Eles, lá antigamente, priorizavam a questão do conhecimento da letra, mas desprezavam a questão do espírito. Hoje em dia, nós temos algo que foi para o outro extremo. Muita gente despreza a letra, quase não lê a Bíblia e vivem como se dependesse do Espírito. Não preciso mais ler a Bíblia. Eu oro e Deus, se quiser me revelar pelo Espírito, Ele revela. Eu não vou ler mais a Bíblia, porque tudo agora eu tenho um Espírito que me revela. Não é assim não. Não é? Até porque o Espírito, ele nos faz lembrar daquilo que nós ouvimos, disse Cristo, daquilo que nós estudamos. O Espírito não opera fora das Escrituras, porque se operasse, Jesus, ao enfrentar Satanás, ele não diria está escrito. Ele diria claramente, ao enfrentar Satanás, é isso, é aquilo, né? Nós precisamos
O próprio apóstolo Paulo, que tudo que falava estava baseado na lei de Moisés e dos profetas, ele fala isso 2 vezes, o apóstolo Paulo, né? O apóstolo João vai dar o mesmo testemunho, o apóstolo Pedro vai dar o mesmo testemunho. Então, vamos então estudar com mais profundidade o que as Escrituras dizem a respeito disso. Vamos para o texto base? O texto base aqui em Romanos, capítulo 7, o versículo 14 e o 22, Paulo diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu, o apóstolo Paulo, sou carnal, vendido sob o pecado. Já eu explico isso. E o verso 22 diz: porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. O homem interior aqui, ele está falando do homem espiritual. Paulo tem essa linguagem. Homem interior se refere ao homem espiritual, o homem que vive no Espírito de Cristo. E o homem exterior, ele está falando do homem carnal, aquele que segue os instintos, os impulsos carnais. Então Paulo, ele vai dizer claramente aqui no capítulo 7, né, para aqueles que acham que Paulo criou uma nova doutrina, uma nova revelação, Paulo deixa bem claro isso aqui. E olhe bem, preste muito bem atenção nestas palavras que está escrito aqui. Porque tem muita gente que lê a Bíblia correndo e não se detém a refletir no que está escrito, palavra por palavra, comparando com outros textos do próprio autor e de outros autores, para chegar a uma conclusão fiel e perfeita da doutrina. O apóstolo Paulo diz aqui, primeiro ele diz assim, porque sabemos. Paulo vai começar aqui uma instrução, um sermão, uma orientação, um ensino doutrinário. Paulo começa já dizendo que ele vai tratar de coisas que as pessoas já sabem. Então, se ele vai tratar de coisas que as pessoas já sabem, ele vai falar de forma mais sintética, ele vai fazer síntese. Ou seja, já está implícito aqui no texto que você, que já conhece as Escrituras do Antigo Testamento, você já saiba o que está lá. Nós sabemos. Paulo deixa bem claro isso. Nós sabemos que a lei é espiritual. Paulo escrevendo aos romanos, aos cristãos em Roma, os cristãos de Roma, todo mundo sabia que a lei era espiritual. Já sabemos, diz ele aqui. E vocês sabem também que eu, o homem natural, sou carnal. Paulo era carnal ou espiritual? Paulo era espiritual. Por que Paulo está dizendo eu sou carnal? Porque eu sou um homem natural, Paulo está dizendo. Paulo está olhando para ele como um ser humano comum, que era. Ou Paulo era um anjo, era um Deus. Um ser humano comum. Eu sou carnal. E ele explica aqui, a luta, a dicotomia que há nele, uma grande batalha que ocorria nele. A lei de Deus, que era boa e era espiritual, lutava contra ele, o homem carnal. Na mente dele havia uma luta. A carne dele, que era ruim, lutava contra a lei espiritual de Deus, que era boa. Essa é a grande revelação que ele está falando. Quando ele fala vendido sobre o pecado, Paulo está se referindo claramente, aí ele vai tratar aquela questão do primeiro Adão, o segundo Adão. Nós somos vendidos ao pecado quando o nosso primeiro pai, Adão, pecou, e aí o que nós herdamos dele, a herança que ele deixou para a gente, foi a dívida do pecado. E aí nós passamos a pagar essa dívida com a nossa própria vida. É por isso que Jesus vem para fazer a expiação. Expiação quer dizer quitação da dívida. Pagar o nosso pecado para que a gente não pudesse morrer eternamente, mas morresse no máximo o sono da morte. Olha que coisa linda isso aqui. Então Paulo vai dizer isso aqui mais para frente, eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque o que nos interessa examinar neste momento é por que a lei é espiritual. Qual o papel da lei na nova aliança? Ela é espiritual? Olha, quando Paulo diz que a lei é espiritual, Paulo já está dizendo que a lei, ela é da nova aliança. Ela não passou. A lei, quando Paulo diz a lei espiritual, ele está dizendo claramente, porque a nova aliança é a era do Espírito, aonde vive a nova criatura espiritual. A antiga aliança,
era a coisa escrita na coisa física. A lei escrita na tábua de pedra, né? Era o homem carnal vinculado a um conhecimento das coisas físicas. Mas na nova aliança é o homem espiritual. Se Paulo está dizendo que a lei é espiritual, ele está dizendo claramente que a lei é da nova aliança. A lei continua na nova aliança. E se você escutou algum pastor, algum ensinador, algum teólogo na internet ou em qualquer outro lugar dizendo que a lei passou, manda ele explicar o que significa lei espiritual. Porque se a lei é espiritual, ela é da nova aliança. Ela não passou com a antiga, porque a nova aliança é exatamente ser espiritual. Não ser o religioso carnal, exteriorizado, dando prioridade ao homem exterior, aquilo que Cristo mais reprovou, e só reprovou isso nos líderes fariseus judeus. Olha que beleza. Pois bem, então Paulo deixa bem claro aqui em todo o contexto, inclusive o seguinte, ó. Aqui no capítulo 7 e 8, Paulo vai falar da lei que é para a morte. E os teólogos são duas coisas, são duas bases pelas quais eu julgo a doutrina desses teólogos. Não julgo o teólogo, porque é aquele que ensina isso, porque esse teólogo, ele pode ter dois problemas. Ele está repetindo uma reza que ele aprendeu no curso de teologia dele, e aí ele é irresponsável, porque é obrigação dele examinar sozinho nas escrituras, sem conversa de livro de ninguém, é obrigação dele, ele tem que ser um bereano, e aí é um erro que ele comete, ensinando uma falsa doutrina por irresponsabilidade. Segundo problema, que eu posso identificar o erro desses teólogos, na doutrina que ele está ensinando, é por desonestidade intelectual. É que o texto está dizendo claramente, Paulo está falando, exaltando em muitos versos a lei de Deus, mas eles usam de forma desonesta, né, conhecendo o contexto, conhecendo a linguagem que está escrita claramente em português, porque qualquer pessoa, não precisa ser doutor em letras, qualquer pessoa que aprendeu interpretação de texto, a Bíblia traz essa linguagem muito fácil para entender, como essa que eu estou falando aqui agora, a lei espiritual. Se Paulo dissesse a lei é do mal, aí eu não faria. Eu não distanciava da lei, se ele dissesse isso. No contexto ele vai dizer, a lei é para a morte. Aí eles recortam essa parte. Esquece que Paulo diz que a lei que é para a morte é a lei que está nos meus membros, na minha carne. A lei que diz assim, a lei natural que eu já nasço com ela. Tu tem que comer, tu tem que beber, tu tem que ir no banheiro, tu tem que ter relação sexual, tu tem que ter muito dinheiro, tu tem que guardar muito para tu não passar fome. E você vai ficando, né? Então, isto é a lei que ele está dizendo que é para a morte. Diz, a lei de Deus que é boa, luta contra a lei que está nos meus membros. Ele chama a lei do pecado e da morte. Ele chama aí, capítulo 8. E as pessoas, por isso que eu digo que há desonestidade intelectual nessas pessoas que não lê o contexto. Porque Paulo, ele é didático. Paulo, ele é claro. Não há como você não entender o que ele está querendo dizer se você ler o capítulo todo. Em momento algum, Paulo, e nem tem autoridade. Porque se eu encontrasse um verso, Paulo falando contra a lei de Deus, como, por exemplo, uma referência aos 10 mandamentos, eu rasgava todos os livros dele, porque ele estaria contra. Era um dissimulado, era um mentiroso, porque ele vai dizer em Atos 22, 26, eu estou dando testemunho há muito tempo, dando testemunho a grandes e a pequenos, não falando nada mais do que está escrito na lei de Moisés, porque ele acreditava e pregava aquilo, e nos profetas, tudo do Antigo Testamento. Como é que Paulo dá um testemunho desse, irmã Eva, e depois vai falar contra a lei? Ora, as pessoas que... É por isso que eu digo, há dois problemas graves, ou um ou outro, não tem uma terceira via. Ou o teólogo, falando do teólogo, estou falando do membro comum, coitado, o membro comum de igreja vai acreditar no seu pastor, esse aí, coitado. Estou falando do teólogo, que tem a obrigação de ensinar a verdade. É por isso que Cristo, quando vai a Jerusalém, ele não fala com o povo comum. Ele
Ele cura o povo comum. Ele ataca o líder religioso, porque a obrigação do líder religioso é ensinar a verdade. É por isso que o meu ministério, o ministério de Fábio Amaro, é pegar muito duro com os líderes religiosos, porque eles têm a obrigação de ensinar a verdade. E vocês têm que pegar muito duro comigo, porque eu tenho a obrigação de ensinar o que está na Bíblia. Se eu me propus a ser teólogo, se eu me propus a ser professor, eu tenho a obrigação de ensinar somente a Bíblia. E tenho que ser cobrado por isso. Não é só pelos céus, não. É por todos vocês. Tem que me cobrar, tem que ensinar a Bíblia. Não é o que está fora da Bíblia. E eu faço isso com toda a liberdade que os céus me dão e com toda a autoridade que a Bíblia me confere para fazer isso. Não é um título que me dão, eu não preciso de título. É a autoridade das Escrituras, que ela me dá essa autoridade. E dá a você e a qualquer um que queira ensinar a verdade. Então, meus amados, vamos aqui. Qual o entendimento? O entendimento é para todos, já que a lei ela é espiritual. O entendimento é para todos. Vamos buscar aqui. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O que é que Paulo estava dizendo lá? Eu sou um homem natural vendido ao pecado, né? Sou um homem natural carnal. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. Paulo compreendia? Compreendia. Então veja que ele está falando ali, se colocando no lugar de todo homem natural que naquele momento que não conhece. Ele está dizendo assim, olha, eu, no sentido usando aqui a humildade, ou seja, nós seres humanos somos naturais. Para a gente vencer isso tem que ser espiritual. Ou seja, tem que guardar a lei. Tem que estar em harmonia com a lei. Se você não entender essa lei espiritual, você vai ser um homem bruto, um homem natural, carnal. Então, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque essas coisas espirituais, a lei de Deus que é espiritual, porque elas se discernem como? Espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem o quê? Tudo. E ele de ninguém é compreendido, discernido. O homem espiritual, quando ele fala determinadas coisas, o que não é espiritual não entende. Aquele cara ali falou muita coisa, eu não entendi. Porque ele é espiritual. E aí o homem espiritual, quando ele está falando para outro espiritual, quando ele começa a falar, no meio da frase, o espiritual já tem uma ideia, ou já sabe o que ele vai dizer, ou já tem uma ideia para onde ele vai. Não é? O Espírito não testifica? Pois bem, olha que coisa linda. E aqui o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro aqui, olha. As coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. A lei que é espiritual, como é que ela pode ser compreendida? Espiritualmente, não é gramaticalmente. Não é a letra morta, a lei é espiritual. E lei na Bíblia tem quantas? Só uma. Não tem duas. Lei é aquela que o legislador, Deus o Pai, estabeleceu. O legislador que não muda a palavra, o legislador que é onisciente. Aí eu vou fazer uma lei aqui que que eu vou me arrepender depois e vou mudar. Não tem isso. Quando os teólogos dizem que Deus mudou, cancelou a lei, eles nem têm noção da loucura que está dizendo. Eles saem do âmbito teológico, teleológico também, e começam agora a apontar o dedo para Deus, um Deus que não é onisciente, que volta atrás, que se equivocou. Olha o perigo, olha o risco. Toda e qualquer falsa doutrina, você pode olhar, ela comete dois erros graves. Ou ela destrói um princípio que já está claramente estabelecido desde o Gênesis, ou ela ataca diretamente a pessoa de Deus. E muita gente nem percebe isso. Os teólogos falam que nem sente. É como se não tivesse dedicado tempo à reflexão, o que Davi orientou, né? Bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Eles não estão exercitando isso. E começam a repetir coisas como papagaio de pirata, que escutaram nos cursos de teologia. E cometem um erro atrás do outro. Amados, então, as coisas espirituais, elas só podem ser discernidas espiritualmente. E Paulo disse aqui, o mesmo Paulo que está escrevendo a carta aos Coríntios, disse lá em Romano que a lei é espiritual. Se ela é espiritual, só homens espirituais para entender a sua profundidade. E se é espiritual, Eva, é eterna.
Se é espiritual, ela é eterna. Porque a eternidade são só para os espirituais. Os carnais, nenhum vão para lá. Segundo o próprio apóstolo Paulo. Continuando. A coisa espiritual para o espiritual. Né? Todas as coisas. Vamos então aqui ver o próximo texto de Paulo. Falando ainda aos Coríntios, ele diz assim, ó. Mas nós não recebemos o espírito do mundo. Esse é o carnal, esse é o exterior. Mas o espírito que provém de quem? De Deus. Para que pudéssemos o quê? Conhecer. Conhecer. E o conhecimento é no espírito. O conhecimento não é no órgão, né? Rim, não é no fígado, não é nos pulmões. Conhecimento aí, ó, mente. É conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, letra morta, mas com as que o Espírito Santo, ou Espírito do Santo aqui no texto, ensina, comparando o quê? As coisas espirituais com as coisas espirituais, as coisas espirituais com as espirituais. Olha que explicação simples. É simples ou não é simples de entender isso? Como é que eu vou pegar a lei que é espiritual e vou comparar com a lei do mundo, com as coisas do mundo? Se a lei espiritual é para pessoas espirituais e os espirituais são os justos, são os certos, são os que têm discernimento, são os que têm sabedoria, como é que você vai tirar a lei espiritual de um homem espiritual? Você está tirando o que dele? Tirando tudo. Conhecimento. Vamos então para as comparações de Jesus. Preste atenção nessas duas comparações que Jesus faz. A primeira comparação que Jesus faz é a seguinte. Olha o exercício mental que Jesus está fazendo do verdadeiro homem espiritual. O homem espiritual, ele pega a lei de Deus. Aqui neste caso aqui, a lei de Deus seria o decálogo, os 10 mandamentos. Ele vai usar aqui 2 dos 10 mandamentos, né? E ele vai dizer assim, ó: ouviste o que foi dito lá pelos antigos, né? Não cometerás adultério. Isso aqui é um mandamento da lei de Deus, o 7º mandamento. E ele diz assim, ó: eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, com desejo no coração de possuí-la sexualmente, já cometeu adultério com ela. Aonde? Aonde é que ele comete adultério? É no órgão genital sexual que ele comete? Ou em algum lugar? Em algum hotel? Em alguma casa de prostituição? Não. No coração, na mente. E na mente é o quê? Coração aqui é mente, viu? Não é coração, o órgão que pulsa, né, e bombeia o sangue, não. Aqui é, o coração aqui é mente, mente. O lugar do raciocínio, o lugar onde está a razão, onde está a consciência do homem. Então, ele comete pecado lá na mente, aonde habita, onde deve habitar o Espírito Santo de Deus. O templo do Espírito Santo é na mente do homem, né? Então, ó, por que Jesus pede que nós façamos esse exercício? Porque a letra morta, quando fala adultério, aí você vai lá no dicionário. O que é adultério? O nosso ordenamento jurídico, o que vai descrever o adultério? O adultério só se configura quando o homem é encontrado com a mulher de outro homem e que há uma conjunção carnal. Ela se deitou com outro homem como se fosse seu marido. O homem se deitou com uma outra mulher como se fosse a sua esposa. Isso configura o adultério. É verdade ou não é? Está na Bíblia ou não está? Armaram uma armadilha para Jesus, lá no capítulo 8 de João. Pegaram uma mulher em flagrante adultério, ela se deitando com outro homem, e trouxeram a mulher ali amarrada ou empurrada pelos cabelos, sei lá, e jogaram nos pés de Jesus. Na lei de Moisés está dito: adulterou, foi pega em flagrante adultério, apedreja. O Senhor autoriza o apedrejamento. Lembra da cena? Pois bem. Isso é o que eles interpretavam o adultério como o ato configurado. Aí Cristo falou assim: eu vou falar agora para homens espirituais. Homens espirituais. Cristo não está alterando a lei, mas está ensinando como funciona a lei na mente de um homem espiritual.
O homem espiritual, ele evita o adultério. Como é que ele evita o adultério? O homem carnal, ele não tem limite, ele não tem filtro. Ele pega o celular, começa a ver pornografia e coisas imundas ao espírito. A mente dele vai sendo cauterizada por pornografia. O crente que vê pornografia, ele nem sabe, mas ele está inundando a sua cabeça de sujeira, de besteira. Principalmente os casados. Meu amigo, você não tem a sua esposa, você não tem o seu marido, você está vendo isso na internet? Isso é coisa de crente? E aí o sujeito jogando besteira dentro da sua cabeça, dentro da sua mente, tornando imundo aquilo lá e criando fantasias. Aí quando o diabo coloca a tentação diante dele, eu fui fraco, eu caí. Não, meu amigo, você alimentou isso. Cristo está dando a dica aqui, ó. Quando tu estiver lá no teu escritório, no teu trabalho, sozinho no teu posto, lá na escola, em casa sozinho, na tua hora de lazer, no momento em que você tira para desaparecer, pega o seu celular para interagir com os amigos nas redes sociais, e ali, ó, quando o pensamento vem na tua cabeça, não alimenta, corta imediatamente, não alimenta a fantasia, porque tu vai desejar a mulher do outro, não é tua mulher, não é o teu marido, corta. É o que Cristo está dizendo aqui, ó. O pecado já nasceu lá. Você já bloqueou. Se você não conseguiu escutar o Espírito de Deus falando, não deseja a mulher do próximo, vai por esse caminho não. Vá orar, peça força a Deus para superar isso aí. Se você continuou pensando, você já enfraqueceu a voz do Espírito. A tentação nem chegou para você, você já foi vencido. Imagine quando ela chegar fisicamente. Você entendeu? Como Cristo é maravilhoso. Por isso que Paulo vai dizer que a lei espiritual é para homens espirituais. Ele exercita o seu espírito para a prevenção. Isso é maravilhoso, né? É assim que Cristo faz, né? Então nós temos aqui, ó, a lei escrita, ela vai descrever isso aí, ó. O adultério é quando há o toque físico, a conjunção carnal, né? E eu não ia botar uma foto aqui de conjunção carnal, só um exemplo aqui. E lei espiritual. A lei espiritual é aquela que você exercita na mente. Você pode repreender um pensamento que todo homem pode ter, toda mulher pode ter, um pensamento. Antigamente não tinha? As crentes ficavam sonhando ali com aqueles atores de fotonovela. Antigamente era chamado de fotonovela antigamente, não era uma revista? Ficava sonhando, né? Na casa dos meus familiares antigamente era foto dos homens bonitos nas paredes. Tinha mulher que pegava aquela revista e cortava 150 homens colados nas paredes. Som bonito. Né? Quem já viu gente antigamente era assim, não era? Até hoje tem muita gente que faz isso. Então, ó, não é. O homem espiritual, ele exercita o seu espírito o tempo todo. Não é só aqui com relação ao adultério, não. É com relação à questão também outras questões. Já exercitou o 5º mandamento, honra teu pai e a tua mãe? O que você não exercita? No meio do caminho, seu pai proibiu você ir fazer aquilo, que ele quer o seu bem, e você vai o caminho da escola para casa todinho, com raiva do pai, ensaiando uma resposta, criticá-lo, falar mal dele se ele perguntar. Repreenda esse pensamento. Você tem que honrar seu pai, tem que obedecer a sua mãe. É um exercício espiritual. Outro exercício espiritual que Cristo dá é esse aqui, ó. Ouviste que foi dito aos antigos. Aí tem também o outro, né? O cobiçar. Você lembrou assim, rapaz, meu amigo que estudou comigo, comprou aquele carro daquela cor, era do meu sonho. Imediatamente você repreendeu. Está repreendido esse pensamento. Meu amigo é meu amigo. O problema é que ele tem um carro que ele quiser. Eu sou eu. Não é? Se eu não posso ter o carro da mesma cor, eu posso ter uma bicicleta da mesma cor, não é, Eva? Né? Só você pintar o jumento, né, Eva? Ninguém pinta jumento, não. Então vamos lá. Então, ó. Então, o que a gente precisa ter com muita clareza o que a Bíblia pede é que a gente faça esse exercício. O homem espiritual, ele não para, ele é o dia inteiro pensando. Tudo que ele vai fazer, ele está pensando, adequando a Bíblia ali o tempo todo. O homem espiritual é assim. Quando ele esquece que existe Bíblia, quando ele esquece que existe Deus,
e entra 100% na coisa do mundo ali, é um perigo para ele. É um perigo. Por isso que esse é um grande exercício. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Ele vai entrar aqui no 7º mandamento, né? No 6º mandamento, né? Não matarás, mas qualquer que matar, ou seja, que tiver o corpo estendido no chão, como diz ali, né? Ele é réu de juízo. Não está lá escrito? Qualquer que matar é réu de juízo. E para eles, o que era matar antigamente? Para o nosso ordenamento jurídico, quando é que é configurada a morte? Quando aparece o corpo. Se o corpo não aparecer, não tem morte. Esse é o nosso ordenamento jurídico. Não é? E aí, ó, eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, ficar com raiva, se encolerizar contra seu irmão. O texto é muito claro. Cristo nem diz contra seu inimigo. Ó. Olha como Cristo é muito claro nesse texto. E o que eu faço isso? Eu posso me encolerizar contra o meu inimigo? Não. Mas é outro exercício. Se eu ficar com raiva do meu amigo, do meu inimigo, o que significa dizer? O cara já é meu inimigo, ele está com raiva de mim. Ficar com raiva dele. Se eu ficar com raiva dele, o que é que vai acontecer? Eu vou tomar veneno e esperar que ele morra. Negócio bonito é ficar com raiva do meu inimigo. Você só vai adoecer. Fazer mal a você mesmo. Mas aqui ele fala, se você ficar com raiva do seu irmão, você já é réu de juízo. E qualquer que disser contra o seu irmão, raca, que quer dizer, você dizer com ódio, a raca aqui, interpretar, seria doido, louco, imbecil, idiota, né? Ó, qualquer que você disser isso, mas você pode chamar alguém de louco, um doido que é louco, você pode chamar ele de louco? Pode. A Bíblia tem 1 milhão de versos chamando o outro de tolo. Só o livro de Provérbios tem 1 milhão de versos chamando tolo, o tempo todo. Um doido você pode chamar de doido? Pode. Um louco pode chamar de doido? Pode. Agora, a questão aqui não é você chamar de tolo ou de louco. A questão é você fazer isso encolerizado, com raiva. Não precisa dizer doido, não. Basta dizer assim, você é um otário. Essa palavra, eu odeio essa palavra, mas eu disse agora. Você é um idiota, mas você está com ódio no coração, que a vontade de você querer dar um soco na cara dele e quebrar os dentes. Você já é um assassino se você faz isso. Por quê? Porque você está exercitando ódio no coração. Se você tem ódio no coração, se você tiver arma, você atira. Se você encontrar um amigo exterminador, assassino, tal, você vai dizer assim, rapaz, aquele cara, vou dar uma lição nele, aí você faça. Você está com ódio. O que ele está tratando aqui, se encolerizar contra seu irmão, é um exercício que ele está falando no mesmo capítulo 5 de Mateus. Um exercício espiritual. Porque a lei, ela é espiritual. Ela é para o povo da nova aliança. O povo que vive no espírito. E aí, ó, novamente, a lei escrita tem que ter o corpo morto. Senão, não teve matarás, não teve a morte, o assassinato, né? E a lei espiritual é o quê? O ódio. O ódio daquela pessoa. A ira. O termo usado aqui, encolerizar. Falar ali com cólera. É o que está dizendo. E cólera, o sentimento de ira, de raiva, está onde? Onde é que está? Na mente. Emoção. A emoção é um produto do pensamento. Da sua índole, do seu caráter. Nova aliança quer dizer nova lei? Vamos perguntar a Bíblia, porque tem muita gente achando que é assim também, né? Uns acham que a nova aliança, vamos pisar na lei, a lei ela é irracional, Paulo está dizendo que não é espiritual. Eles acham que a lei é para a morte, Paulo vai dizer que é para a vida. Né? E então, olha o que Paulo vai dizer, é o que vai dizer aqui no livro de Jeremias 31, 33, Jeremias fala assim, ó. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei, a lei é de quem? Preste atenção nisso aqui, ó. Olha como isso é lindo aqui, ó. Olha a palavra bem grande aqui, ó. Deus não diz, colocarei a lei
ele diz a minha, para você entender. Olha. Se você está lá no Novo Testamento, é um homem espiritual e diz que serve a Deus e que teme a Deus, o Deus onisciente, o Todo-Poderoso, e ele fala minha lei, e o sujeito fala assim, a lei de Deus passou. Está mexendo com quem? A minha lei, aonde? No interior. A lei vai ser colocada aonde? Como é que Paulo diz? O homem interior tinha o quê? Prazer na lei. Nós não lemos aqui? Os primeiros versos aqui, o texto base? Não está lá? Em Romanos 7, verso 20? Não está lá? Que a gente leu? Ó, Paulo diz aí, ó. Porei a minha lei no seu interior, ou seja, o homem espiritual vai receber a minha lei. E eu a escreverei no seu coração. E eu serei, olha, Deus só passa a ser o seu Deus, e eu só passo a ser o seu povo, se eu receber em meu coração, na nova aliança, a lei de Deus. Isso é nova aliança, ele está prometendo aqui, olha, eu vou fazer uma segunda, em outras palavras, eu vou fazer uma segunda, vou renovar a aliança, vou fazer uma segunda aliança com a casa de Israel lá na frente, a nova aliança é essa daqui, ó. E a nova aliança não é você anular a lei, a nova aliança é você receber a lei no seu coração. Aí você se questiona, então como é que esses homens teólogos não conseguem entender uma informação básica, simplória como esta? Qual é a explicação que você tem? Por que eles são assim? Seria uma cegueira promovida pelo inimigo de uma ordem espiritual tão terrível que eles não conseguem enxergar o óbvio? Era assim nos dias de Cristo. Nos dias de Cristo, os líderes religiosos, cheios dos seus próprios prazeres, seus próprios planos por causa do dinheiro, eles não queriam enxergar. Havia um espírito dentro deles que sabotava o entendimento claro por causa de sua cobiça, como diz o apóstolo Paulo, e por causa dos seus interesses. Vocês acham que é diferente hoje? Com tanta clareza bíblica? No livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 8 a 10, o apóstolo Paulo diz, eis que virão, ele cita aqui o mesmo verso que eu acabei de ler, Jeremias 31, 33. E eis que, 31, 33, 34 também, é bom ler o 34 também lá de Jeremias. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei o quê? Uma nova aliança. Paulo aqui acrescenta o termo nova aliança, que é o que está querendo dizer lá. Paulo está interpretando e colocando o texto, nova aliança. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias, depois que Cristo vier e redimir o homem na cruz do Calvário, né? Depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Lá, ele começou a casa de Judá e Israel, mas aqui ele redunda para Israel só. Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento, homem espiritual, e em seu coração escreverei. Veja que no entendimento o apóstolo Paulo deixa bem claro aqui, ó, que ele continuaria com no seu coração o centro das emoções ligado à escrita, o que estava escrito. Paulo não despreza o que está escrito, senão ele não escreveria para Timóteo dizendo lá 3,16, toda a escritura, citando o Velho Testamento, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para tudo. Ensinar, redarguir, instruir, corrigir, né? No caminho da justiça. Da justiça. Não é do mal, não, é da justiça. Simples, né? Muito simples. E aí, ele diz assim, ele conclui dizendo assim, olha, é como se Deus dissesse para você, se você não aceitar a minha lei no seu coração, que o meu Santo Espírito está tentando ensinar você a obedecer esta lei, eu não serei seu Deus e você não será meu povo. Condição para que eu seja o seu verdadeiro Deus é você receber a minha lei e guardar a minha lei. Condição para que você seja meu povo é você receber a minha lei no coração e guardar essa lei. É o que está sendo dito aqui. Agora, 99% dos crentes que não são
pastores que não fizeram teologia, vai dizer assim, né? Eu não preciso guardar mais a lei se tornou obsoleta. Já imaginou o que eles estão dizendo? Ou então dizer, Deus mudou, porque a lei foi mudada, porque tornou obsoleta, não presta mais para nada. Ou você se pergunta, eles não leram o texto? Mas é uma mensagem muito simples o que está aqui. Qualquer pessoa que lê o básico vai entender o que está escrito aqui. Não precisa ser um doutor em línguas para entender isso aqui, não. Tipos, vamos para a figura 1 aqui. Eu trouxe 2 figuras de tipos, né? Então, tipos e figuras. Vamos então aqui para a gente entender. Sobre essa questão da lei espiritual colocada dentro do homem espiritual. Em Lucas 5,37, Jesus fala assim, e ninguém põe vinho novo. Por que ele cita o termo vinho novo? A palavra novo aí está ligando à nova aliança, porque vinho é uma tipologia do Espírito. Jesus, ao tomar o vinho na ceia, falou assim, este é o sangue da nova aliança. Ele está dizendo vinho, que é a tipologia do sangue, o sangue que fica no interior do homem significa o Espírito. Por quê? Porque o sangue que você, né, a bomba do coração aqui, que é o coração que bombeia o sangue, ele quando bombeia com tanta força, o sangue faz zzz, em todas as artériazinhas do cérebro ele irriga. O mesmo sangue, o mesmo coração bombeia para um lugar mais distante, na pontinha do dedo mindinho. Cada pancada que ele dá, o sangue vai lá no mindinho e volta. Vai lá em todos e volta. O Espírito é exatamente assim, Eva. Ele comanda todas as ações do meu corpo. Tudo que eu vou fazer, para onde eu for, distante, perto ou longe, ele está ali. É por isso que o vinho aqui, quando ele fala aqui, ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro. Alguns textos falam odre. Odre é uma vasilha de couro, um cantil de couro. Você botava o vinho dentro. Ninguém põe Espírito Santo da nova aliança dentro de um religioso velho. É o que ele está dizendo aqui. Um religioso velho, preso à letra morta, legalista, não vai entender. Crentes evangélicos, presos a ensino de pastores que aprenderam errado nos cursos de teologia, não vai entrar o vinho novo. Que aprendeu errado. Se o fizer, esse vinho novo, a verdade, faz o que nele? É arrebentar. Os pontos, o vinho novo no ponto, naquele ponto que já está encrostado com o vinho velho, ele arrebenta e descostura. E o vinho vai vazar. Se derramará e as vasilhas se estragarão. Trouxe aqui o modelo para vocês entenderem, né? Esse aqui é um odre velho. Olha como ele é velho aí. Olha as costuras aí. O vinho que está dentro dele aí, não sai não. O vinho já criou um lodo ali nas costuras, não sai. Vinho velho ali, está tranquilo. Mas se você jogar aqui, num odre novo, jogar um vinho velho aí não presta. Tem que ser um vinho novo. Vinho novo para odres, para vasilha de couro. Couro. Por que vasilha de couro? Está falando do corpo humano aí. Nós tem um couro. Hoje a gente fala pele, né? Antigamente era couro. Então quando ele fala couro, nós somos vasos de couro, né? Então o vinho é o Espírito. Jesus está dizendo assim, Deus só coloca vinho novo em nova criatura. Nova criatura que vive na nova aliança. Tudo novo. Nova criatura, nova aliança, vinho novo. Não tem nada de velho é para velho. Deixa o velho lá para o velho, né? Pois bem, e muita gente não consegue entender essa linguagem maravilhosa que Cristo está usando. A segunda figura e tipos que eu trouxe aqui é, voltando lá para o Gênesis, né? Olha o que o texto diz aqui. Não, eu trouxe o texto errado aqui. Coloquei o texto errado. Infelizmente aqui, na hora de copiar, não trouxe o texto. O texto está lá no livro de Gênesis. No capítulo 4 de Gênesis, quando... eu vou fazer essa correção amanhã. E vocês receberão o PDF com o texto correto. Na hora de salvar, não salvou. Peço perdão aqui aos irmãos. O texto diz claramente que Deus pede a Caim e a Abel, aos dois juntos,
pedem para ele trazerem uma oferta, um sacrifício. A palavra lá é sacrifício. Sacrifício tem que ter morte, tem que ter derramamento de sangue. Era uma oferta em forma de sacrifício. E então, Caim, que se julgava alguém espiritual, não seguiu a palavra escrita, ou seja, a palavra de Deus, do jeito que Deus falou, do jeito que Deus escreveu. Deus não escreveu, ele falou. Eu estou fazendo aqui uma alusão que o que Deus mandou o profeta falar foi escrito. Então, para a gente, o que vale hoje é a palavra escrita. E Caim não obedeceu do jeito que Deus falou. Se Deus tivesse escrito, nós diríamos: Caim não obedeceu do jeito que Deus escreveu. Caim fez da sua própria cabeça. Caim usou o espírito para trazer uma oferta de cereal, de frutas, de verduras, né, legumes, etc. Né? Ele usou o espírito, só que o espírito sem a lei escrita, sem a palavra de Deus, é o quê? Rebeldia. Ele usou o seu espírito, a sua capacidade de pensar. É o que muita gente hoje está fazendo. Usando a sua criatividade, o seu espírito, a sua inteligência, para decidir como quer fazer, não como Deus pediu. Como foi que Deus pediu? É como você quer fazer ou como Deus pede? Como Deus pede. É como Ele falou. É como está escrito, não do jeito que você quer. E aqui eu abro um parêntese. Algumas pessoas falam assim: mas eu posso guardar o sábado todo dia. Domingo, segunda, terça, eu vivo guardando o sábado todo dia. Olha que desculpa esfarrapada. Aí eu pergunto: está escrito como? Deus disse que você tem que guardar o sábado todo dia, ou Ele falou: eu quero o sétimo? É do jeito que eu quero. O sétimo. Esse é só meu. Nos outros dias, nos outros 6 é seus. Eu quero o sétimo. Aí não, mas Jesus citou no primeiro dia e nós resolvemos mudar. E que autoridade você tem para mudar o que Deus mandou? Você é Caim? Simples assim. É por isso que a nova aliança, o Senhor está dizendo: eu vou colocar a lei. A minha lei não é a sua. O meu entendimento não é o seu. Eu não aceito o seu, senão eu não sou seu Deus. E você não é meu povo. É o que ele está dizendo. Palavra que permanece, a palavra de Deus permanece. Ela não muda com o tempo, com primeira aliança, segunda aliança, terceira, última, a nova, a velha, não muda. A diferença da nova aliança para a segunda aliança, nem existia, Eva. Existiria a segunda aliança se o povo tivesse sido obediente. Para que uma nova aliança? Se o povo cumpriu. O povo não cumpriu a primeira. Deus estabeleceu uma segunda. E o texto bíblico é claro, só teve uma segunda porque o povo não obedeceu a primeira. Né? Então, a questão da aliança não está na escritura, estava no homem. Em lugar nenhum diz que a lei faliu. A Bíblia diz sempre que foi o homem que não cumpriu com a aliança. O problema está no ser humano. Não é na aliança, não é na lei. Simples de entender isso. Nada acrescentem as palavras que eu lhes ordeno, e delas não retirem, disse o Senhor, mas obedeçam aos meus mandamentos, os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que lhes ordeno. É o que escreve Moisés no livro de Deuteronômio. Obedeça o que Deus mandou você fazer. Não obedeça a ninguém que mandou fazer o contrário e nem a sua própria criatividade mental, diferente daquilo que Deus pediu. Tem que ser do jeito que o Senhor pediu. Isso vai repetir aqui, ó. Vai ser repetido no livro aqui além de Deuteronômio, Apocalipse também vai dizer. Olha o que diz o texto de Deuteronômio 12:32. Apliquem-se a fazer tudo, não é parte, é tudo o que eu lhes ordeno. Não lhes acrescentem, nem tirem ou retirem coisa alguma daquilo que eu mandei. O Senhor dizendo. E ele vai acrescentar embaixo, né?
para que eu seja o seu Deus e você seja meu povo. O tempo todo ele vai dizer isso. Se você é meu povo, faça o que eu estou mandando, sem questionar. Não seja Caim. E aí, aqui no livro de Provérbios 30, versos 5 e 6, ele diz, ó, cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Cada. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente às palavras dele. Do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Não tire. Falando aqui diretamente para o povo de Deus, né? E no Apocalipse 22 ele diz, ó, se alguém acrescentar algo à palavra de Deus, aqui claro que ele está falando de especial aquele livro do Apocalipse, mas vale para toda a Bíblia, né? Se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte da árvore da vida e a sua parte na cidade santa, que estão descritas nesse livro. De novo, está implícito aqui, olha, árvore da vida, cidade santa. De novo ele está dizendo assim, ó, vocês serão meu povo e eu serei seu Deus. De novo, a mensagem implícita aqui, ó, nessa mensagem. Para nós concluirmos, vamos aqui então para o exemplo de Cristo, né? O exemplo de Cristo que, ao exemplo de Abel, ele cumpre tudo que Deus manda ele fazer. Então, se você é um crente da nova aliança, imite Cristo. Tudo que Deus manda ele fazer, ele faz. Jesus não mudou uma vírgula, um passo para a direita, um passo para a esquerda daquilo que Deus mandou ele fazer. Aqui está o exemplo de um homem espiritual. Aqui está um exemplo como se deve obedecer a Deus, o nosso Pai, para que Deus fosse continuar sendo o Pai e Deus de Cristo. Cristo tinha que fazer exatamente assim, como Abel, né? E nós também. Olha o que Cristo faz. Primeiro, então Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou o Filho do Homem, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente como o Pai me ensinou. Eu falo. Ele não disse que fala como o Pai falou para ele, não. Ele diz, eu falo exatamente, do mesmo jeito. Eu não acrescento uma vírgula, eu não mudo a frase, mesmo que tenha o mesmo sentido. Eu falo do mesmo jeito para não errar. É o que ele está dizendo. Mas eu posso dizer uma frase com outro sentido. Pode, mas não faça. Eu, quando estou ensinando alguém a dar um estudo bíblico, eu digo assim, você vai falar com a pessoa e vai dizer assim, assim, assim. Fale como é que você vai dizer. Aí a pessoa, eu digo assim para ele assim, ó. Diga assim, olha. Jesus é o Filho do homem. Ele não é Deus. Deus é o Pai dele. Aí ele disse, entendi. Como é que você vai dizer lá? Ele vai dizer assim, Jesus não é Deus não. Jesus é um homem como eu e você. Isso eu não mandei você dizer assim. Como foi que eu disse para você dizer? Eu falo bem assim. Por quê? Porque ele não sabe como dizer. Se ele soubesse, a pessoa já tinha escutado ele e já tinha entendido. Isso chama-se, Eva, disciplina. E eu aprendi isso com Jesus Cristo. Disciplina. Se você está há 500 anos dando estudo bíblico e você não está conseguindo convencer ninguém, então pare de ser orgulhoso e teimoso e imite Cristo. Fale do jeito que dá certo. E a gente tem que ensinar assim. Porque esse é o exemplo de Cristo. Como é que Deus escreveu nas Escrituras? Você vai agora mudar para falar do seu jeito? Ou você fala do jeito que está na Escritura? Nas Escrituras. O nome disso é ensinar a disciplina, né? Eu trouxe até esse texto aqui, ó, que tem essa parte em maiúsculo aqui, eu sou em maiúsculo, mas no texto grego não está em maiúsculo. Eu trouxe só para mostrar para vocês a malícia daqueles que traduzem a Bíblia tentando forçar a barra para dizer que Jesus é Deus, né? Mas não tem nada de E maiúsculo e S maiúsculo no grego, não. É só invenção mesmo do povo querendo inventar o que não existe. Vamos lá. 2. Pois não falei por mim mesmo, disse Jesus,
mas o Pai que me enviou ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o meu mandamento é a vida eterna, portanto, eu digo exatamente o que o Pai me mandou dizer. Ele não diz o que o Pai mandou dizer do seu jeito, porque ele era um ser humano e ele sabia como ser humano. Não, eu falo exatamente. Se o ser humano entender, entendeu. Se não entender, é problema dele. Eu falo como o Pai mandou dizer. Simples assim, meu irmão. Quem é que ensina? É você ou o Espírito de Deus no coração do cara lá? É o Espírito de Deus. Então fale como Deus mandou dizer. Por que a igreja está afundada aqui? Um monte de teólogo lê um verso bíblico, vai para o púlpito e fala o que ele entendeu do jeito dele. Fale o que Deus mandou dizer. Está aqui o exemplo, aqui, ó. Jesus Cristo. Você tem outro exemplo na terra? Nós só temos um exemplo. Jesus Cristo, não tem dois não. 3. Olha o que Cristo fala. A mesma coisa sempre. Ele fala só 5 vezes, que para ninguém ter dúvida, né? 4 vezes ele fala. Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. O Pai que está em mim é quem faz essas obras. Eu não digo palavras minhas. Eu digo as palavras do meu Pai. O Pai que está em mim, é Ele falando, eu escutando e repetindo do jeito que Ele fala, que é para não ter problema de interpretação. Simples. Exemplo de obediência, né? E Cristo diz aqui, no próximo texto aí de João 17, ele prestando conta a Deus numa oração ali, oração sacerdotal, ele dizendo assim, ó, porque, meu Pai, eu lhes dei as palavras que tu me deste. Do jeito que tu me deste as palavras, eu repassei para o povo, para os discípulos. E eles, meus discípulos, receberam as palavras que tu me deste. E ele tem verdadeiramente conhecido que saí de ti. Porque eu estou falando das tuas palavras. Ele sabe que são tuas palavras que eu estou falando. Por isso que ele sabe que eu venho de ti. Que eu estou trazendo exatamente as tuas palavras para eles. Eu trouxe o recado do jeito que o Senhor mandou dar, eu dei para eles. Né? Aí ele sabe que eu estive contigo. Porque as palavras não são minhas, são tuas. E creram que tu me enviaste para trazer estas palavras para ele. Que coisa linda, né? É assim o exemplo de Cristo. Ó. Portanto, nós concluímos dizendo, a fidelidade à palavra de Deus é um chamado sagrado e inegociável. Ele nos ordena que não acrescentemos nem retiremos nada do que foi revelado, pois sua vontade é perfeita e completa. Alterar a mensagem, seja por conveniência, por tradição ou interpretação pessoal, é um ato de rebelião deliberado e que pode trazer sérias consequências espirituais. A verdadeira obediência começa quando escolhemos observar a palavra com exatidão. Ele, Deus o Pai, é o autor da verdade. Nós somos seus servos. Obedecer exatamente como ele mandou é sinal de amor, é sinal de submissão e fé. Lembre-se, o homem espiritual é aquele que recebe a lei espiritual. A lei de Deus é espiritual. E não há nenhum homem espiritual que negue a lei de Deus. Porque se ele nega, ele não é espiritual, ele é carnal. E precisa realmente conhecer a verdade. Que o Senhor abençoe a todos, abençoe a cada um de nós, para que nós passemos, como homens e mulheres espirituais, essa mensagem espiritual para aqueles que precisam ouvir. Em nome de Jesus. Amém.